Estou muito feliz pela sua presença a mais um podcast Nova História. Eu sou Lisbeth Sanches, aqui apresentamos histórias inovadoras, histórias de pessoas que trazem insights poderosos, histórias de vida. E eu sou apaixonada por transformação, por vidas que transformam outras vidas por conta das histórias de superação. E para esse momento especial, nosso podcast aqui, né? Antes da minha viagem, eu já vou deixar marcado antes da minha viagem para Peru. Eu trouxe aqui uma pessoa que eu conheci aqui na casa. Seja muito bem-vindo, Doni, para o nosso podcast. Vamos conversar aí um pouco. Conta um pouco a sua história, conta um pouco da sua trajetória, sobre tudo que você desenvolveu na jornada da sua vida até hoje. Conta um pouquinho para o nosso público, nossa audiência maravilhosa que está aí em casa nos assistindo. Nossa, é muita coisa, né? Eu já fui office boy. Eu posso falar que meu começo de profissional, né? Foi como office boy lá na minha época. Eu ainda podia trabalhar com 12 anos, 13 anos. Mas o primeiro registro foi lá com 14. Um dia antes de eu fazer 14 anos, comecei a trabalhar como office boy numa gráfica onde meu pai trabalhava. E lá ele conseguiu conversar com o rapaz e me encaixou lá. Trabalhei um ano e pouco, tal, essas coisas. Aprendi muita coisa, porque a gente não deixa de perceber, reparar na rotina de escritório e tudo. E depois disso aí meu pai queria que eu fizesse um curso de metalurgia. Aí fui fazer curso de torneiro mecânico. Só que quando eu terminei o curso, me formei. Ele já queria outro, não? Não, é que se você termina o curso, você fala, vou trabalhar, né? Mas eu não tinha esse como, porque eu saí com mais de 16 anos. 16 anos e meio. Nessa época aí, você sabe que é fase de exército, né? Ninguém pega você para trabalhar com registro, porque sabe É, que se por conta você da idade. for pego para servir, vai ter que pagar as despesas, tudo, né? Aí nessa Hum, aí eu trabalhei sem registro como torneiro mecânico, ganhando um salário mínimo, pra você ter uma ideia. Isso porque foi um amigo do meu pai que me arrumou um emprego na época, mas aproveitou também, né? Menor de idade, paga um salário mínimo para trabalhar como torneiro. é. Depois disso aí, quando ainda próximo, não tinha ainda, é, como eu falo, pegou a reservista ainda, mas a gente mudou para muito longe. A gente saiu daqui da Zona Sul, na, ali na região do zoológico, para ir morar na cidade de Tiradentes. E eu trabalhava aqui no São João Clímaco. Então era muito longe para mim. O cara ainda não quis pagar meu vale transporte. Aí eu, tipo assim, era um salário mínimo para ainda pagar a minha condução ainda, praticamente nem pagava a minha condução do mês inteiro. Aí eu pedi para sair. Desde então eu fiquei trabalhando de fazer o bico. Comércio aqui, trabalhando no mercadinho ali, e assim foi. Aí quando eu consegui finalmente a bendita reservista, eu Uhum. voltei a trabalhar e consegui um emprego aqui no Banco Real, na Avenida Paulista, isso em 1996. Nossa, 1996. Pois é. E assim, foi uma época antes eu tinha parado de estudar, né? Mas quando eu resolvi voltar a estudar, eu já tinha mais de 20 anos, mas não queria fazer supletivo. Porque na minha cabeça, supletivo, você não aprendia nada com supletivo. Mas não era mentira, né? Você não aprendia nada no supletivo. Aí eu fui, quando eu trabalhava aqui, eu entrava na parte da tarde e estudava de manhã, no primeiro, no, era no primeiro ano do ensino médio, né? No meio da molecada de 16 anos. Aí eu levantava, estava de manhã, saía da escola e vinha direto trabalhar. Quando chegou no segundo ano, eu consegui mudar de escola para fazer o curso técnico de administração. Aí que foi, melhorou um pouquinho. Fiz administração, com a assistência da administração eu consegui um estágio no Banco do Brasil. Foi 8 meses de estágio no Banco do Brasil, mas eu aprendi muita coisa também. Trabalhei na carteira de comércio exterior, com guia de importação. Muita coisa bacana a gente aprendeu lá.
Acabou esse estágio, eu ainda voltei, não podia parar de trabalhar, precisava trabalhar. É sustentável, né? É, Porque a gente, fui né? trabalhar onde? Na região da 25, 25 de, de de março? repositor. Eu não Sério? sei, você conhece, na É, loja eu conheço. Kamikado, Eu conheço, eu já daqui, comprei muita coisa de lá lá pra naquela, festa, né? isso. E na Fantasia. Kamikado naquela época era uma rede, hoje ela diminuiu um pouquinho, fez aquele acordo com, vendeu o nome, né? Mas naquela época a Kamikado era aquela rede que tinha no shopping, tudo. E eu trabalhei de repositor quase um ano também ali na rua Barulho do Prá, naquela grandona mesmo lá. Aonde tá a minha atual loja, né? Ah, tá ali? Tá por aí Mas mesmo. hoje lá é M Kamikado, né? É, É, agora é Micamicados. Ela fica mais pra baixo, né? A minha loja, onde eu fico, a galeria fica mais pra que cima. ele ficou com a família Kamikado ainda, né? Mas as lojas de shopping foi tudo pra outra rede, né? Não Não sei se foi, sabia, não porque sei se eu foi Pão de conheci. Açúcar, eu não lembro qual foi a história, quem comprou o nome Kamikado na época. Interessante, hein? Tem uma história, né? Quando você vai trabalhando nesses lugares, você vai captando histórias e. Demais. Eu também ia fazer muita entrega também. Eu era repositor. Aí quando eu entrei, eles estavam montando uma parte de que não tinha aqui na época, a parte de que eles queriam inserir a mesma coisa que tinha no shopping. A parte de utilidade doméstica. Aprendi muito sobre cristal, porque a minha menina me ensinou a montar os stands de cristal, como o que que era o cristal, o jogo de taça, para que servia, sei o que. E eu cuidava muito dessa parte aí. E saía também, às vezes, fazer entrega com os motoristas, porque eu me divertia bastante também nas entregas. Eu acho que era a melhor parte era quando eu chamava pra fazer entrega. Muitas vezes a gente, dependendo do seu perfil, você se encaixa muito bem naquele lugar onde é acolhido e você acolhe as outras pessoas, né? Sim, foi bacana. Mas daí eu saí de lá, eu consegui mais outro estágio. Foi aí numa empresa de produtos agropecuários, que tinha uma parte conjugada também com floricultura. Aí me colocaram como estagiário para cuidar de fazer faturamento. E assim, eu tava lá para substituir a menina que fazia faturamento, que ia sair de férias. E eu assim, nunca vi fazer o que que é faturamento, o que que é nota fiscal. Eu sabia alguma coisa lá do meu emprego de boy, assim, mas que eu via, às vezes, ajudar o cara do fiscal a separar os canhotos de nota, era o máximo que eu já tinha visto de nota fiscal. Aí aprendi ali tudo, o que continha numa nota fiscal, o que, que podia, o que não podia, de natureza de operação, de CFOP, de não sei o que, ISMS. E aí nisso, quando completou um mês de férias, que a menina veio, eu falei, agora vai ficar nós dois aqui, ou vou mandar alguém embora, né? E eu cheio de dúvida para tirar com ela, ela não ficou nem 2 horas na empresa, já mandaram embora. É? Mandaram embora, eu falei, você tá no lugar. Eu falei, e agora? Eu já tava fazendo mesmo, né? Aí nisso aí eu fiquei 9 anos nessa empresa, fazendo faturamento. Se falar da parte agropecuária, aí comecei a fazer faturamento da floricultura também, né? Nossa, bastante coisa, Bastante. né? Mas aprendi, porque era uma época que não tinha Google, tudo que você fosse fazer tipo pesquisa era nos livros, como você ia na biblioteca. E ainda falam que o trabalho de hoje é mais difícil, não? Não, olha, se tivesse Google naquela época, meu Deus do céu. Chat GPT. Né? Nossa, E justo, tocando nesse tema, olha, eu queria te perguntar qual a diferença do trabalho braçal pesado já fiz mesmo. de ontem com o trabalho que o povo que está vindo agora fala que é pesado para eles. Qual a diferença? Você encontra ou a facilidade nesses dois mundos para quem está vindo se preparar? Olha, eu acho que o meu lá atrás, isso dessa época que não tinha nada, me ajuda muito hoje. Hoje, quando eu vejo a facilidade que é hoje, as pessoas ainda falam que é difícil, tá pesado, que é muita coisa.
Eu falo, meu, vocês não viveram os anos 90, que era loucura. Hoje você pega um celular e tira uma dúvida. Você vai fazer um trabalho de escola, você pega um celular e faz. Eu tinha que ir na biblioteca, pegar os livros lá, ficar copiando na folha de almoço ou tirando xerox dos livros para fazer um trabalho de escola. E hoje está tudo, se você deixar bem pronto, aquele Ctrl V, Ctrl C, e o povo ainda reclama que haja difícil. Eles não sabem o que é dificuldade. É, realmente, eu acho que a gente entende um pouco, né? Eu também, assim, eu não sou, né, tão velha, mas também não sou tão nova, porque, assim, eu já estudei na roça, né? E todos os acessos à internet acho que chegou quando eu estava em que? Na penúltima série do último ano de escola. E tudo era para se educar mesmo dentro dos livros. Sim, E olha lá, se você pudesse comprar livro, porque não tinha condição muito para comprar um livro, né? Então tinha que tomar emprestado até às vezes, né? sim, Dos outros, porque muitas era vezes. muito difícil, né? E eu acho assim, falando você agora sobre esse tema de o povo de agora, né, mas que toda a nova geração não sabe o que é dificuldade, Não, tá me vindo. Por isso que eu acho que o que Deus é tão bom na minha vida que tipo fala assim, ó, fala com os mais velhos, porque eles sabem, entendeu? sim, Eu acho que não tem muito a ver com resultado. Muita gente fala assim: "Ah, você que vai me ensinar? Você é tão ferrado na vida". Mas eu não vejo ninguém ferrado. não, Eu só vejo experiência de vida ali que onde ele entendeu e começou e aprende, entendeu? E a juventude de hoje eu acho que tem que escutar um pouco mais os velhos, porque o sim, tudo novo, tá deixando eles mais, sabe, assim, com muita perspectiva sobre si, com muita expectativa, e não exato. é isso, e não é isso. Eu acho que é uma geração que acha que por ter essa facilidade toda, não precisa de orientação, que eles acham que já estão prontos para sair na vida sozinhos e encarar tudo sozinho, e não é assim não. Eles não sabem como é difícil uma vida sozinho, pagar um aluguel, uma conta você sozinho. Quando você está dentro da casa dos seus pais, seu pai está pagando ou está ajudando. Muitas vezes hoje eu vejo alguns casos de filho que está dentro da casa do pai e acha que o pai e a mãe têm que dar as coisas tudo na mão, mesmo ele trabalhando, não quer ajudar com uma conta em casa. E na minha época não era assim. Você tinha que ajudar, né? Sim, e eu acho que é um mal dessa geração. Olha, eu tenho uma sobrinha que ela tem mais ou menos 21 anos. Ela não sabe cozinhar, os pais trabalham com comida, né? Ela ajuda, gosta da parte da venda, tudo. Só que ela fala assim, tia, eu não me vejo morando sozinha, porque eu nem sequer sei se eu conseguiria me sustentar um mês. Porque não sei se eu balo isso, se alguém me contratar para trabalhar. Isso. Não sei se o que eu vou ganhar vai dar para ficar o mês todo, entendeu? E ela falou assim para mim. E olha, os pais são empreendedores, entendeu? E Corta essa parte. Preciso da chave de lá embaixo. Corta essa parte. Tá na bolsa da minha blusa. então, é isso que a minha sobrinha, quando falou isso, eu falei assim, eu acho que a juventude, com excesso de muito saber, de muito conhecimento, tá? Que Uhum. conhecimento é longe, está muito longe da sabedoria. A sabedoria é essa sua, que você passou. Você agiu dentro, das possibilidades que você tinha. Mas a juventude de hoje não tem essa sabedoria, porque eles têm medo a tudo. Tem, tem. E eu tento falar para meus filhos, porque eu tenho o Pedro, você conhece ele, Uhum. 22, tem mais um 19, a minha menina tem 15. E às vezes eles acham que qualquer salário de 1.200 reais eles estão deslumbrados.
que eles achando que com R$ 1.200, um salário de R$ 1.200, R$ 1.500, eles conseguem viver sozinhos. Ah, arrumei um emprego de R$ 1.600 e vou morar sozinho. Ah, tá. Mas aí o aluguel, o dinheiro dá para aluguel, para você comer, pagar suas contas, certo? Vocês vão morar aqui num cubículo de um quarto, porque vocês não têm noção de quanto que tá o custo de vida. Às vezes eu percebo que eles não têm noção de quanto que vale o dinheiro e de quanto custa ganhar o dinheiro. É verdade. Não Porque sabe o valor das coisas, né? não valorizo. É porque assim, o pai paga comida, paga a casa, paga a luz, paga a internet, paga tudo. E às vezes ele acha que eu ganhar é tipo para mim. E a luz, e o teto, e tudo, Não, não, entendeu? Eles não fazem conta. eles acham que cai do céu, não é possível. Porque às vezes vocês pagam todas as contas dentro de casa, aí chega, o pai, me arruma R$ 100. Falo, filho, não tem, mas é só R$ 100, pai. Mas eu não tenho. Eu paguei todas as contas de casa e tô sem dinheiro. E muitas vezes brigam, não comigo, não, porque mas eu vejo às vezes filhos brigando com o pai, achando ruim porque não deu aquele que pediu, o valor que pediu, ou o produto que pediu, porque acha que a pessoa simplesmente não quer comprar. Né? Porque acha que os pais têm que comprar Tem, tudo. tem obrigação. E assim, não aceita qualquer coisa. É tênis de Não, marca, é celular ou exatamente. aquele de marca. Eu acho que, assim, quando você aprende a ganhar as coisas com o seu suor próprio, começa a valorizar de verdade. Sim, Enquanto, tipo, ninguém, tipo, estiver, né, te dando esse suporte que você acha. Mas quando tem um suporte e você ganha um dinheirinho, você já acha que é isso, né? Por exemplo, eu tenho muita lembrança, assim, lá do meu passado, né? Quando, por exemplo, eu morava com meus pais. A minha mãe foi embora quando eu tinha 8 anos de casa. E eu praticamente fiquei com minhas 3 irmãs, né? Duas, né? Uma que ela levou, mas depois meu pai foi lá e pegou dela e voltou, trouxe para casa. E aí o meu pai ficou, tipo assim, sem nenhum conhecimento sobre a parte financeira, porque quem tocava tudo era minha mãe. Embora os meus pais tinham, quando estavam juntos, eles tinham, né, tinha negócios, né, era empreendedor. A minha mãe tinha essa fortaleza de empreender, o meu pai nem tanto, ele gostava mais somente tipo de trabalhar para os outros, entendeu? Mas só na roça também. Então, assim, o meu pai, tipo, ficou desfalcado. E com 4 crianças para nossa. dar de comer. Então, o meu pai, sabe, nos ensinou da maneira mais dura, assim, né, naquele momento, de que a gente precisava sobreviver. Que nós tinha que aprender a se cuidar e que ele ia prover o que podia, porque também ele não sabia. Então, assim, a gente cresceu, tipo, de uma forma talvez. Eu acredito hoje, eu acredito muito que eu sou muito espiritualizada hoje. Eu acredito que Deus só sustentou nós, Sim, né? somente. Porque foi difícil essa fase. Criança 8, 10, a pequenininha com 4 anos e a mais velha com 13, mais ou menos 13 anos. Então, assim, a gente entendeu, eu entendi que, tipo, não ia durar essa fase, mas quando ia passar e eu começasse a aprender a ganhar, eu ia dar conta de ajudar, né, em casa, trabalhar e começar a trazer. Porque eu pensava assim, ó, eu moro nessa casa, mas eu não posso ser só alguém que suga, eu tenho que ser alguém que ajuda a prover. E eu ficava sempre com medo. Quando meu pai ganhava um dinheiro, eu falava assim, pai, não gasta todo o dinheiro. E o meu pai não se importava, sabe, de gastar o dinheiro. Mas eu me importava porque falava assim, e se hoje passar e acabar esse dinheiro, amanhã com o que a gente vai comer, né? Com o que a gente vai pagar as contas, né? E muitas vezes a gente ia assim para loja de conveniência, né? Que fala assim, lá no Peru falam que é uma tienda. Tomava emprestado. Aí a gente falava assim, ó,
final de semana ou final de mês a gente vai pegar algumas frutas lá da nossa chácara, né? A gente vai vender e a gente vai tentar pagar você. Ou, né, a gente tem também um pouco de café, né, que lá vende. Ou meu pai vai pegar isso e a gente vai te pagar. Mas acho que o povo dava essa confiança porque tinha pena de nós. Sim. Não era nem porque, tipo assim, falava, vai me pagar. Não, falava assim, se não me pagar, tanto faz. Mas se me pagar também, tá ótimo. E a gente pegou esse negócio e aprendeu a honrar essas pessoas. E eu ia. Tipo, quando a gente já pegava esse dinheiro, eu ia pagar. Então, assim, as pessoas entenderam, não, essas crianças mesmo tomam emprestado, mas eles pagam, né? E eu fiquei com muito medo de ficar endividada durante muito tempo da minha vida, assim, já de adulta, né? Para me endividar era como, tipo assim, alguma coisa sufocante, sabe? Sim. Porque eu tinha passado essa experiência de ficar devendo já desde a infância, se tomando emprestado. Então, hoje em dia, depois que eu cresci, eu falei assim, eu não quero dever para ninguém. Porque eu já vi o meu pai se esconder e falar que não estava lá dentro de casa quando o cara vinha cobrar E ele. você se passava vergonha. E aí eu falava assim, não, fala para ele que eu não tô. Né? Porque quando a minha mãe saiu de casa, deixou meu pai em cima que estava com as crianças com as dívidas. Então, assim, todo empreendedor tem dívida, então eles tinham dívida. Então, assim, e eu ficava com esse negócio, ficava assim, eu ficava com tanto medo de ficar devendo para as pessoas. E quando eu comecei a entender, né, esse negócio de empreendimento, tudo, quando a gente entra, né, a gente sabe que um negócio nunca vai acabar sendo, sempre Sim. vai dever para alguém. Sim. Então, assim, eu acabei entendendo, não, é um jogo. Não é que você está devendo e não vai ter que ter Você medo. tá com crédito Entendeu? E hoje em dia que eu trabalho no Mercado Livre, eu pego as mentorias lá dos meus mentorados também, e eu sou mentoreada por outras pessoas, eles falam assim, ó, crie dívida, tenha um credor, né? Porque muitas vezes você vai precisar, por exemplo, aquele chinês, por exemplo, vamos falar assim, que vai te dar no atacado, suga o máximo, aperta o máximo que puder na mercadoria, porque no Mercado Livre, nas plataformas, a concorrência é muito apertada e você tem que procurar a mercadoria mais em conta. E às vezes você não tem para 10 caixas de material, dinheiro todo, de um só item. Sim. E aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer uma negociação ali, vai tentar. E vai ter que tentar que ele segure um pouco a sua dívida. Ou segura um pouquinho mais, diminui Então, o preço. é isso mesmo. Então, assim, e acho que o empreendedorismo, para mim, foi libertador de todos alguns traumas financeiros que eu tive no passado, é sério. E aí eu vejo hoje em dia, até a minha própria filha tem medo de empreender. Tem medo. E eu vejo que foi um trauma que eu passei para ela, outro trauma, que é o excesso de você trabalhar e muitas vezes ter pouco tempo para eles. Isso é verdade. E eles acreditam assim, o meu pai não passou a vida assim, o meu pai não me deu tempo. Eles Ele cobram sim. ficou só trabalhando. Muitas vezes não entende que a gente precisa estar trabalhando para poder pagar as contas, né? Mas eles têm que exigir, acho que você tem que ter um tempo para ficar com eles. Aí quando eu falo, filha, você tem que empreender, aí fala assim, mãe, para que precisa tanto dinheiro assim? Aí eu falo assim, filha, não é a vida toda que a sua mãe vai prover, vai comprar tudo, não. Uma hora você vai se independizar e você vai ter que procurar o seu próprio canto, vai ter que fazer as coisas tudo por você. Então, não estou te preparando para agora, eu estou te preparando para daqui a uns anos que você vai ter que andar com suas próprias pernas. Sim. É só isso. Enquanto tiver minha casa, tudo bem, não vai faltar nada. Não. Mas eu quero que você entenda a sua vida daqui uns 5, 10, 15 anos, que você vai ter que fazer as suas coisas, né? Então, assim, e eu vejo, como você disse aqui, por exemplo, não foi tão fácil para você, tipo, entra em uma área, depois você entra em outra.
para ir testando, né? E a juventude de hoje também vai testar. Ah, sim, vou ser bem testado. Já tô sendo. Então, aí eu sempre penso que os mais novos, né, como nós, a gente tem que sempre estar atento. Porque não é por acaso que na Bíblia mesmo fala, né? Não é bem esse versículo, mas, né? Fala que respeita os de cabelo branco, né? Sim, Então, assim, tem que honrar. tem que Tem honrar, que né? honrar. Então, é essa questão que a gente está esquecendo muitas vezes, né? E, e é isso que você falou, por exemplo, da agora, que a gente tem que, né? Ver que que não é tão difícil. Vamos para Não, daqui uns 10, 20 anos lá atrás. não é. Realmente, não é difícil. Hoje em dia eles têm. Estão com. Eu costumo dizer que eles estão com a faca e o queijo na mão. Porque é só eles quererem. Eles têm tudo na mão. A gente não tinha nada. A gente mal faculdade, conseguia fazer uma faculdade se você não tivesse um pai com, com poder aquisitivo bom para te pagar uma faculdade. Né? Não era o meu caso. Por isso que eu só fiz curso técnico. Hoje em dia eu comecei a fazer, eu há poucos anos atrás, 4 anos atrás, eu comecei a fazer uma faculdade de ciências contábeis, mas eu tranquei no meio, porque eu fui mandado embora, né? Falei, para não ter medo de ficar sem pagar a faculdade, eu tranquei ela com 2 anos e não consegui retomar ainda. É. Mas na verdade a gente não pode parar, né? Não, Eu acredito que a gente dá para se reinventar. sempre dá. Que eu sou muito assim de ver às vezes a história das pessoas que são mais tipo assim destrutivas, né? Na história, por exemplo, aquele rapaz, né? Aquele cara que era marinheiro, depois ficou, né? Do KFC, que ele era bom em fazer os frangos fritos. Aquele cara se reinventou aos 60. Eu conto para todo mundo que fala assim: ah, eu acho que não consigo. Eu falo assim: eu conto essa história. Aí ele fala: verdade? É verdade. E eu falo assim: ó, às vezes a gente não é porque você não é capaz, talvez não enxergou a oportunidade, né, que é sua. Sim, Só por isso. Por exemplo, eu era muito, né? Eu falo muito assim, eu era muito fechada às oportunidades. Eu sentia que eu podia só pegar as oportunidades que a minha capacidade podia. E muitas vezes, quando você se olha para si, que não tem uma faculdade, eu não tenho uma faculdade. Eu não tenho nenhuma formação. Eu terminei o ensino médio e eu me aventurei com o pensamento de querer empreender. entendi. Dentro do ensino médio, quando eu já estava quase por terminar, um pouquinho mais antes, eu já tinha começado um empreendimento, né, de montar um café, sabe? Um café de network. Aí, Agora que olha, era mesmo, porque eu falava assim, por que a vida tem que ser tão corrida? Porque você, às 4 horas, não pode parar e tomar um café e bater um papo com as pessoas que você gostaria de conversar. Então, eu tinha esse pensamento. E eu tinha montado esse café com os primeiros salários que eu tinha pegado, porque eu estudava das 7 ao meio-dia. E eu entrava no meu primeiro emprego dentro como é que se chama? Dentro é, do atendimento, que aqui é uma lanchonete, né? sim. Mas lá é um restaurante para turistas, né? E a gente atendia uns engenheiros que eram da área da construção, né? Então eu entrava às 5 em ponto da manhã. Até às 6h30 eu ajudava a Sim. atender no café da manhã dessas pessoas, né? E às 6h30 eu tomava um jugo e eu ia correndo para minha casa, me trocar e entrar para a escola, né? Que era 7 horas, 7h14 mais ou menos fechava. Então era bem rápido.
E a minha vida é elétrica hoje. O PEX, por exemplo, falou para mim, Lisbeth, porque eu quase tomei um negócio porque me deu uma ânsia de poder. Por que você colocou em 1.5? Eu falei, porque a minha vida é acelerada. E eu sou um pouco assim. E não é de agora. Eu sempre fui essa pessoa de, tipo assim, Sim. querer sempre se aprimorar. Eu sempre, tipo, quando vou pensar uma coisa que eu vou fazer amanhã ou depois de amanhã, eu me programo. E eu, tipo, eu já fui essa pessoa que quis deixar tudo para a última hora, nunca deu certo. Eu queria sempre querer colocar, tipo assim, fazer dar certo, mas, tipo, depois eu me frustrava porque não saiu do jeito que eu planejei. E eu vejo que o planejamento é muito melhor quando você Sim. quer um resultado no final, né? Um pouco Sim. mais assertivo. E, e é isso, eu acho que o você querer fazer e ter resultados sempre vai precisar de um planejamento, mas também ficar no planejamento e não agir para ter esse resultado, É só planejar e não executar, né? fica também meio que assim, é uma coisa que não tem congruência, né? Você fica na dependência de, tipo, eu vou fazer, e seu cérebro se programa para, tipo, só ficar planejando. E não faz. Não, não executa, não conclui É, e fica só nessa. e ele fica te sabotando depois. Fica falando, é mentira, você não vai fazer. É verdade. Por exemplo, eu comecei a tomar banho de água gelada todo dia e todo mundo fala que não é. Eu só tomo banho de água morninha quando eu tenho um resultado que eu sempre busquei. E eu coloco meu cérebro. Você tá vendo esse banho gostoso? Sim. Pega lá, vai lá, pega o resultado. Se não, é todo dia água fria, água fria, água fria. É água fria, todo dia. Nossa. É todo dia, porque diz que a água fria, ele diminui até os sintomas da depressão. Eu já tive depressão, então eu sei como é que eu já tive mentalidade de suicídio. Então foi difícil para mim também uma fase assim, né, num tempo. E eu sei que as pessoas, a gente muitas vezes a gente fala que, né, fala que a gente não, como falo assim, não faz de conta de que não está acontecendo nada com você. É silêncio, né? Mas a gente sabe que a gente tem agido, pensado e se comportado de uma maneira que muitas vezes está acontecendo alguma coisa Ah, assim. sim. Muitas vezes acontecem coisas com a gente e a gente vai guardando pra gente, guardando pra gente. E realmente, né, é ruim. Certo. Então aí nosso bate-papo aqui com Doni, quase acabando aqui, Acabando, estourando seu tempo. né? Porque a gente vai ter duas mulheres daqui a pouco, a gente vai bater outro papo, né? Mas, Doni, foi assim, você falar de uma coisa tão importante para mim, sobre o que é olhar para você, olhar para as pessoas que já viveram muitas coisas, passaram por muitas coisas, e entender que a gente tem que olhar para vocês sim, porque não é o nosso conhecimento que vai nos levar a talvez ao sucesso, mas sim a experiência e a sabedoria e a capacidade que vocês ensinam para nós para talvez não cometer os mesmos erros. A gente tenta passar. É. Mas quem é filho sábio e obediente, ele vai querer sim saber, Sim. entender. Eu tenho muita certeza. E eu acho assim, Doni, você tem muita coisa para passar. E a gente vai ter ainda mais outro podcast que você vai vir falar, mas que hoje eu fiquei falando mais do que você, Eu achei que não ia nem ter papo com 5 minutos. né? Então, assim, muito obrigado pela sua Eu que agradeço. presença, Doni. Fala um pouco para nosso público aqui para finalizar sobre o que você gostaria, uma ideia, um insight que gostaria de passar para eles. Olha, difícil. O que eu falo é, nunca tenha medo de mudar. Não tá dando certo, muda, troca, procura uma coisa que realmente se encaixe com você
e batalha, né? Não deixa de pesquisar, estudar. Hoje está muito fácil, gente. Muito fácil, a informação está muito fácil. Então tem que ir atrás. É só querer. Obrigado, gratidão, Eu Doni, que agradeço. pela sua presença. E aí de casa, vocês gostaram do nosso bate-papo? Pois chegamos a mais um episódio, ao fim de mais um episódio do nosso podcast Nova História. E não esqueçam de compartilhar esse episódio com pessoas, assim como Doni e eu, simples. Não precisa de aqueles holofotes. São pessoas que a gente talvez vive no dia a dia, assim como Doni e eu. Vivemos no dia a dia e passamos aquilo e talvez você não sabe ou sabe, mas não executa, tá? E não esqueça de compartilhar com seus amigos vivências simples que eu e o Doni temos e outras pessoas também que passam aqui pelo nosso podcast. Eu sou muito grata pela sua presença, por ter me dado esse tempinho de entrar aí na sua casa, no seu trabalho e em qualquer lugar que você esteja. Obrigado pela sua audiência e por estar aqui conosco.